Fala, meus amigos! Daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E o programa de hoje tá fantasmagórico, tudo porque a gente vai relembrar a história dos caça-fantasmas e ver muitas curiosidades a respeito dos desenhos, dos filmes, das histórias em quadrinhos e, é claro, dos brinquedos. Ficou curioso, né? Pode confessar? Então, bora comigo? Mas antes da gente começar, deixa eu fazer aquela pergunta que eu faço para vocês toda semana. Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Eu não acredito nisso. Amigão, se inscreve aqui e não esquece de badalar o sininho, porque só dessa forma a nossa viagem é garantida para o passado todas as semanas. Ah, e aproveita, se gostar do programa, não deixa de compartilhar ele e, é claro, dá aquele like felpudo no final. Ah, e a gente tem mais uma novidade para vocês. Além do canal aqui, né, e das nossas redes sociais, como lá o Instagram, o Facebook e o Twitter, agora o Coleção em Ação Show também é o seu guia do colecionador. Claro, agora tem o site coleçãoemaçãoshow.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição e é só chegar lá para conhecer tudo a respeito das coleções de brinquedos dos anos 80 e relembrar muita coisa bacana que a gente viveu naquela época. Bora comigo nessa? Quem não conhece os Caça-Fantasmas, bom sujeito não é, como já dizia a música. E essa franquia, que é uma das mais queridas dos anos 80 e que foi criada pelos gênios Dan Aykroyd, Ivan Reitman e Harold Ramis, e que, olha só, tinham uma ideia bem diferente de como seriam os nossos queridos Caça-Fantasmas. Já que eles tinham pensado no John Belushi para fazer o papel do Peter Venkman, já que ele e o Dan Aykroyd tinham sido parceiros no Saturday Night Live e também tinham sido parceiros no filme Blues Brothers. E isso por si só já explica bastante coisa, né? Além disso, eles queriam o Eddie Murphy para o papel de Winston Zeddemore e queriam também o John Candy no filme. Aliás, a própria história do filme também era para ter sido outra. Já que os caça-fantasmas iam viajar pelo tempo e iam combater fantasmas gigantes, inclusive o próprio Stay Puft, que no filme seria só mais um deles. E a equipe seria muito mais tática e menos cômica, já que ao invés de usar cientistas, eles seriam um time muito mais parecido com a SWAT da polícia americana. Olha, eu não sei vocês, mas eu até fiquei bem curioso para saber como é que esse filme ia ser. Se bem que pro bem ou pro mal, o projeto acabou evoluindo bastante e eles trouxeram o Bill Murray para ser o Peter Venkman, já que infelizmente o John Belushi tinha falecido de uma overdose enquanto o projeto era escrito. E a essa altura do campeonato, o John Candy e o Eddie Murphy também não estavam mais disponíveis. E aí, com essa galera reunida, as filmagens começaram no início de 1983 e o filme foi lançado em junho de 1984, sendo, é claro, um dos maiores sucessos daquele ano nos cinemas lá dos Estados Unidos. E vocês sabem muito bem que esse é aquele tipo de filme que pode passar 30 vezes na televisão que a gente não cansa de assistir. Mas, para quem não lembra, e o filme contava a história dos professores de parapsicologia Raymond, Egon e Pete, que depois de perderem as verbas das pesquisas que estavam fazendo, resolviam abrir uma empresa de caça-fantasmas, já que os caras sabiam que eles existiam e inclusive eram responsáveis por atrapalhar a vida do povo de Nova York. E os caras começam em alto estilo, já que eles reformam uma base abandonada dos bombeiros, arrumam uns uniformes muito maneiros e criam armas de prótons que eu garanto, toda criança queria ter. E para fechar com chave de ouro, eles também reformam uma ambulância Cadillac e transformam no Vecton 1, um dos veículos mais conhecidos dos anos 80 e que eu arrisco dizer é mais conhecido até que o DeLorean da franquia De Volta para o Futuro. E quem não lembra da secretária Janine Melnitz, que estava ali só para garantir o emprego dela, já que no começo ela não acreditava que os fantasmas existiam, e também para dar em cima do Egon, que mal percebia que o resto da humanidade estava no mesmo planeta que ele. E o primeiro trabalho deles é uma das melhores cenas que o cinema já fez, quando eles praticamente destroem um hotel de luxo tentando caçar o fantasma Geleia. Depois disso, o time fica completo com a chegada do motorista Winston Zeddemore e, claro, a coisa toda evolui quando a Sigourney Weaver, que interpretava a Dana, e o Rick Moranis aparecem no filme. E junto com eles, aparecem os mensageiros do vilão do filme, Gozer.
Zuul e Vince Clortho. Daí pra frente o filme entrega muita comédia e também muita ação pra gente, com os heróis enfrentando o semideus Gozer e também enfrentando o fantasma gigante Stay Puft. E aqui no Brasil a gente acabou conhecendo esse filme em dezembro de 1984, quando ele estreou nos cinemas. Depois disso, invadiu as locadoras de VHS e aí chegou finalmente na Rede Globo, passando mais de 1000 vezes na sessão da tarde. Agora, eu não sei se vocês concordam comigo, mas uma das coisas que ajudou bastante o filme, apesar dele ser muito bom, foi a trilha sonora. Inclusive, a música que era carro-chefe, cantada pelo Ray Park Jr., que inclusive teve um clipe com a participação dos heróis. E obviamente, como uma franquia que fez muito sucesso, os caça-fantasmas logo começaram a atacar outras mídias, como os videogames, com jogos para o clássico Atari, além de versões para os computadores de época e, óbvio, os clássicos do Nintendinho e do Master System. E se a gente for falar de jogo, acho que dá para fazer um programa só disso, já que os caça-fantasmas apareceram em praticamente todas as plataformas e todos os videogames que já existiram, e continuam fazendo sucesso nessa mídia até hoje. E aqui a coisa é tão legal que eles chegaram mesmo a ter uma continuação oficial dos filmes, como foi no caso do jogo Ghostbusters The Video Game, lançado em 2009 para os consoles de época e que trazia, além de todo o elenco original emprestando as vozes, trazia também uma história inédita. E a gente não pode deixar de falar dos desenhos animados dos caça-fantasmas, inclusive o primeiro foi lançado em 1986 lá nos Estados Unidos com o nome The Real Ghostbusters. Inclusive eu já falei por que os Ghostbusters ganharam o nome Real no desenho Heróis dos anos 80 que se tornaram pais, quando eu falei a respeito dos Ghostbusters da Filmation, que eram baseados numa série live action lá dos anos 70. Se vocês não viram, não tem problema, no final desse programa eu vou deixar o link para vocês darem uma conferida. E esse desenho teve nada mais nada menos que 147 episódios, divididos entre 7 temporadas e continuava a história dos caça-fantasmas, com a equipe sempre se metendo em confusões contra o fantasma ou os fantasmas do dia. E se lá nos Estados Unidos, os caras tiveram azar porque quem dublou os personagens foram outros atores, aqui no Brasil a gente teve bem mais sorte, já que a equipe de dublagem do filme também dublou o desenho. E quem não lembra dele quando estreou nas manhãs do show da Xuxa? Julho, férias da Globo. Os desenhos mais animados da TV estão no show da Xuxa. Robocop, Thundercats, Nick e Nag, Denver, o Dinossauro, Alf, He-Man, as Tartarugas Ninja, os Caça-Fantasmas, Caverna do Dragão, Karate Kid. Show da Xuxa, de segunda a sábado, 8 da manhã. E o engraçado desse desenho é que cada caça-fantasma, ao contrário do filme, aqui cada personagem tinha um uniforme com uma cor diferente, talvez para ser mais facilmente reconhecido pela criançada da época. Além disso, o Egon era loiro na animação. E vocês devem lembrar que alguns dos episódios eram até mais assustadores que o próprio filme, e isso tem um porquê, já que as primeiras temporadas foram escritas por ninguém mais ninguém menos do que J. Michael Straczynski, que eu já falei diversas vezes aqui no canal, porque o cara era metido em quase tudo que era bom naquela época. E assim, ele teve esse tom bem sombrio nas primeiras 2 temporadas, depois ele foi evoluindo e foi se tornando cada vez mais infantil, chegando ao ponto em que o Geleia acabou se tornando o personagem principal. Já que na época o apelo dele era tão grande entre a criançada que ele acabou sendo considerado um fantasma mais famoso até do que o Gasparzinho, o Fantasminha Camarada. E falando no Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, tem uma curiosidade bem legal sobre o filme dele de 1995. Eu não sei se vocês lembram, mas o Dan Aykroyd reprisou o papel dele como Ray Stantz nesse filme. Ele fez uma participação bem pequena, mas bem engraçada, onde ele tentava livrar a mansão de fantasmas. Who you gonna call? Someone else. Mas voltando para o desenho, ele durou até 1991 e ainda teve um reforço muito bom em 1989, quando o segundo filme dos Caça-Fantasmas estreou nos cinemas, contando a história dos heróis 5 anos depois.
E 5 anos depois, as coisas estavam bem paradas no ramo de caça aos fantasmas, e o quarteto meio que tinha arrumado outras atividades paralelas, com o Ray e o Winston animando festas infantis e tocando uma livraria, enquanto o Egon continuava suas pesquisas e cada vez mais afastado do resto da humanidade. O Pete estava comandando um programa de TV sobre psiquiatria, e ele e a Dana agora tinham um bebê e viviam numa calmaria. Isso, é claro, até a chegada do espírito de Vigo, o Cruel, que retorna para tocar o terror em Nova York, com direito aos caça-fantasmas dirigindo a Estátua da Liberdade através de Manhattan, e o povão de Nova York mandando energias positivas para eles, no melhor estilo Genkidama do Goku de Dragon Ball. E mesmo que essa continuação não tenha alcançado o mesmo sucesso do filme original, ela continuou sendo um dos filmes mais bem-sucedidos de 1989, ao lado do Batman do Tim Burton. E aí a gente entrou nos anos 90 com a expectativa de um terceiro filme diminuindo cada vez mais. Só que mesmo assim, os fãs continuavam gostando bastante dessa franquia, tanto que em 1997 ela ganhou uma continuação para a animação original, que dessa vez era chamada Extreme Ghostbusters, que mostrava uma nova geração de caça-fantasmas entrando em ação, tendo o Egon como mentor. E a gente tinha o Eduardo Rivera, que meio que fazia as vezes do Pete, enquanto o Jackson era bem parecido com o Winston. Já o Miller e a Kylie eram personagens bem originais e também bem legais, já que ela fazia um estilo meio gótico, né? O que era bem legal em se tratando de uma caça-fantasmas, e o Miller era um cadeirante que praticava esportes e também era o membro mais forte do grupo. Quem também voltava para essa continuação era a Janine Melnitz, né, que voltava a ser secretária dos caça-fantasmas, só que dessa vez partia para a ação também, caçando os fantasmas de vez em quando. Quem voltava também, óbvio, era o Geleia, que continuava sendo um fantasminha bem querido. E para quem não lembra, essa série, que teve uma temporada com 40 episódios, teve também o retorno dos caça-fantasmas originais, que abandonavam a aposentadoria só para poder se juntar com a nova geração em um episódio duplo. Pena que, ao contrário da animação original, esse segundo desenho não teve muito destaque aqui no Brasil. Ele estreou primeiro na Record e logo depois passou para a Globo, que acabou, deixando o desenho assim de um jeito bem tímido, escondido no meio da programação dela. E claro, os caça-fantasmas, com esse sucesso todo, ganharam toneladas de brinquedos através das décadas. Sendo que a primeira linha de brinquedos foi lançada pela Kenner lá nos Estados Unidos em 1986 e era totalmente baseada na série animada. Além disso, os brinquedos fizeram bastante sucesso, tendo nada mais nada menos do que 10 waves lançadas, com os caça-fantasmas sendo lançados nas mais diversas temáticas e, claro, muitos equipamentos novos que nem nos desenhos apareciam às vezes, muitos veículos e com fantasmas cada vez mais criativos. Ghostbusters! Okay, where are those ghosts? Yow! They're everywhere. I'll reel this one into Ecto 1. Bankman, over here, it's Bug-Eye. I think he's got his eye on you, Winston. Uh-oh, somebody needs a dentist. Watch it, that's Squisher. I've been gooped. Gross. Let's turn these ghosts to toast. Neutralize them. Ghostbusters, each sold separately. From Kenner. We ain't afraid of no ghosts. Yuck! Olha, esse Ecto 1 pra mim é uma das coisas mais lindas já feitas em termos de brinquedos. Tanto que aqui, ó, eu tenho o meu aqui e não canso de admirar ele na minha coleção. E por aqui quem lançou os brinquedos dos caça-fantasmas foi a Estrela, que apesar de não ter lançado nenhum terço do que a Kenner criou, lançou no nosso mercado em 1987 brinquedos com bastante qualidade. É claro que a coisa não parou por aí, e lá fora os caça-fantasmas continuaram ganhando brinquedos, como por exemplo a linha dos caça-fantasmas Extreme, lançados pela Trendmaster. Extreme Ghostbusters! Formed with the ultimate ghost-busting gear! Extreme Kylie, Eduardo, and Roland face extreme ghosts with awesome attack power! You power up light and sound to bring them down! Ecto 1 screams on scene with blazing lights and missile fire! And when Egon sets the trap, you send them back! Extreme Ghostbusters vehicles and figures, each sold separately, batteries not included. E eu acho que vocês têm que concordar comigo. Eu acho que brinquedos dos caça-fantasmas é uma coisa que nunca vai se acabar. Porque assim, ó, até hoje um monte de empresa continua investindo nessa franquia. E a gente tem coleções para todos os gostos.
Desde figuras de ação caprichadíssimas lançadas pela NECA, passando pelos intermináveis Funko Pops da Funko, e claro, a gente não pode esquecer dos Playmobils e da Lego, que adoram criar vários playsets inspirados nos heróis. E quadrinhos também é outra coisa que os caça-fantasmas já tiveram de monte, desde os anos 80 até hoje, já que hoje em dia eles são lançados pela IDW. E a IDW já provou que eles estão nas mãos certas, já que ela expandiu demais o universo dos caça-fantasmas, espalhando eles pelo mundo inteiro, e também já promoveu crossovers que todo mundo sonhava em ver quando era pequeno, como por exemplo, os encontros que eles já tiveram com as Tartarugas Ninjas e com a galera do Arquivo X, além de terem participado do mega crossover Infestação, junto com os G.I. Joes, com os Transformers e com Star Trek. Olha pessoal, e falando isso tudo aqui que eu tô falando pra vocês no programa, parece que os caça-fantasmas jamais vão ser coisa do passado. E a gente tem o filme que eles ganharam em 2016, né, que foi uma espécie de remake pra comprovar isso. E esse remake foi feito só com mulheres e acabou não caindo no gosto muito da galera, mas eu confesso que até que eu gostei. Só que assim, é claro que o hype que eu tive desse filme de 2016 nem se compara ao hype que eu tô tendo agora, sabendo que os caça-fantasmas originais vão voltar em 2020 para os cinemas. Mesmo que a gente não saiba qual vai ser a história, eu garanto que vocês também ficaram arrepiados quando viram aquele teaser que mostrou bem rapidinho o velho Ecto 1. É uma pena que o ator Harold Ramis, que fazia o Egon, tenha falecido em 2014, então a gente não vai ter o retorno do quarteto, né, do quarteto completo. Mas a gente pode esperar uma homenagem bem legal para esse ator, que eu garanto fez a nossa alegria quando a gente era pequeno. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, o programa tá acabando e eu espero de coração que vocês tenham gostado dele. E se gostaram, não deixe de dar aquele like felpudo e compartilhar também, porque só desse jeito vocês vão ajudar o canal a crescer cada vez mais. Por enquanto, eu prometo que a gente se vê na semana que vem, então eu deixo o meu abraço e valeu!